Olá, sejam todos bem-vindos ao Transferência Mercado da Cultura, segunda edição, desta vez em Planaltina. O evento será dia 22, 23 e 24 de abril, no centro da cidade, onde você poderá vir participar junto conosco. Planaltina será a cidade sede. Gostaríamos de aproveitar e agradecer a emenda parlamentar da senadora Leila. Através desse fomento, a gente fez, o Instituto Transfer fez com o Ministério da Cultura, e aqui a gente vai entrevistar todos os nossos palestrantes e instrutores dos dias 22, 23 e 24. Bom, hoje, Décio Oliveira vai trabalhar o tema de economia solidária. Mas antes de chegar no tema, nós vamos falar um pouquinho para que você conheça o Décio, né? Quem é o Décio, pessoal e profissionalmente, e a relação dele com o terceiro setor, e o tema que ele vai trazer, o que ele vai trazer de novidade, de definição, de atualidades, para você que vai participar desses 3 dias aqui em Planaltina. Décio, meu amigo, prazer em falar com você novamente, em mais um projeto, né? É assim que a gente vai fortalecendo nosso network, vai oferecendo capacitação e oportunidades. É isso que o Transferência Mercado da Cultura tem proporcionado a todos que participam. Nesse projeto vão ser 50 selecionados. Estamos já em processo de seleção, por isso que é importante você aí se inscrever, transferenciacultura.com.br, o quanto antes. As inscrições vão até o dia 15 de abril e depois vai ser feita a seleção. Meu amigo Décio, fala um pouquinho para a nossa audiência, quem é o Décio pessoal e profissionalmente. O prazer é meu, Hélio, de estar mais um Transferência Cultura. Esse é o nosso segunda edição. Né? Fizemos na saída sul, no Gama, e agora estamos fazendo aqui na saída norte, Planaltina, 22, 23 e 24 de abril. Como ele falou, vamos já preparar as inscrições, porque realmente está bem concorrido, né, Hélio? O primeiro foi um sucesso, então, esse agora mais ainda. O prazer de estar presente, e agora vamos poder disponibilizar para essa região de Planaltina e adjacências. Então, o Décio é aquele cara que já nascemos fazendo o mercado compartilhado, o mercado colaborativo, o mercado associativo. Então, e solidário. E solidário. E solidário, né? Isso que é legal. Então, o Décio é esse cara que, se chamar para fazer algo só, dificilmente eu vou fazer. Eu gosto de ter parcerias, eu gosto de ter pessoas juntas. Mercado colaborativo, cooperativismo, foi uma coisa que a gente sempre viveu. Eu venho aí da área terapêutica, né? Então a minha profissão primária é a área terapêutica, me formei em filosofia, tem a parte de gestão de projetos, então a gente tem uma caminhada muito grande de lidar com pessoas. E alguns tempos atrás eu passei a atuar fortemente no mercado financeiro, na construção, no desenvolvimento de novas tecnologias financeiras. E o interessante é que quando a gente fala em tecnologia financeira, nós não estamos falando apenas na questão do software, nós estamos falando de gestão, nós estamos falando de colaborar e ajudar aquela pessoa que tem uma ideia e transformar essa ideia em um grande negócio. Então é isso que o Décio faz diariamente, acorda todo dia, né, para receber pessoas, empresas, grandes empresas, pequenas empresas, né, pessoas que têm apenas uma ideia, e a gente torna-se parceiro e a gente faz com que essa pessoa se relacione com outras pessoas também, para gerar exatamente essa questão de um mercado mais social, mais solidário, que sempre é o nosso propósito de negócio. Décio, e a pessoa do Décio, quem é o Décio? É pai, filho? Como é que é o Décio aí? O Décio é interessante. O Décio é esse cara que cresceu aqui em Planaltina, né? Então eu sempre falo isso, eu tenho uma relação muito forte com Planaltina, porque nós crescemos aqui dentro sendo sonhadores, né? E a gente falava, daqui a 50 anos a nossa história vai estar mudada. E assim a gente veio fazendo isso, né? O Décio hoje é pai de 2 filhos, tem uma esposa maravilhosa, aonde hoje a gente estava até conversando que
a gente tem várias formas de investimento, né? E a gente tem um capital emocional hoje investido na nossa casa, aonde é o nosso maior patrimônio. Então a gente até fala muito assim, quando você tem uma casa organizada emocionalmente, aonde você tem uma parceria também dentro do seu relacionamento, isso se torna muito gratificante. Então você tem aí a tranquilidade e a liberdade para trabalhar, para construir, para criar. Então esse é o Décio, né? Esse é o Décio que tem aquele modelo mais terapêutico, aquele modelo de ouvir a dor mais filósofo das pessoas, mais filósofo, né? De ter um pensamento geopolítico global, né? Mas pensando localmente também, como que está esse mundo, que a gente fala assim, o mundo está meio virado e tal, e como que eu posso hoje me posicionar nesse novo mundo que está se formando. Então, a gente é plugado 24 horas, 5 horas da manhã a gente acorda, já vai estudar um pouco sobre o mercado, sobre geopolítica, sobre novas organizações que estão se estruturando no mundo. Então, a ideia nossa é estar atento às mudanças, né? E estar investindo, principalmente investindo no ser humano. Hoje, no mundo que a gente fala muito de tecnologia e de inteligência artificial, então a gente ainda tem que acreditar no ser humano, a gente tem que acreditar na mudança das pessoas, que é só assim que eu acho que a gente vai conseguir construir um mundo melhor e um mundo mais justo. Aí eu queria também conhecer um pouco, eu já conheço, mas assim, eu queria que nossa audiência conhecesse um pouco mais. Como é que é o Décio como empreendedor? Como é que foi que ele começou em Planaltina, esse empreendedorismo dele? Até onde ele chegou? Como é que... Antes da gente chegar na parte do terceiro setor, quero conhecer o Décio como empreendedor digital, empreendedor financeiro, né? Esse camarada que tem despertado aí o crescimento econômico de Brasília, do Brasil, tem contribuído muito para que isso acontecesse. O mais interessante, voltando até um pouco à minha fala, eu sempre falei que eu não consigo construir nada só. Até nessa palestra, a gente fez um storybook para ser entregue como presente para vocês, que conta a infância e o primeiro negócio do Décio. O interessante do primeiro negócio, ele sempre parte por um desejo. E lembro que o meu tio tinha comprado uma bicicleta Monarch, né? E ele queria vender. Eu, com 9 anos de idade, né, eu falei, eu compro a sua bicicleta. Ele falou, como que você vai pagar? Eu falei, se você me der um prazo, eu pago, eu consigo pagar. E aí ele falou, beleza, então eu te dou um prazo. E aí vem a ideia do empreendedor, correr risco. Verdade. Né? Empreender é correr risco. E aí o que eu fiz? Bacana. Agora, como que eu vou pagar? Chamei minha avó como sócia. Falei, vó, tem um negócio aí excelente pra gente. Vamos fazer um negócio juntos? Como é que é, meu filho? Falei, olha, eu comprei a bicicleta do meu tio, Juarez, e eu quero pagar essa bicicleta e a senhora vai ser minha sócia. Nós vamos ganhar dinheiro juntos. Ganhar dinheiro juntos. Né? E aí o que nós fizemos? Falei, a senhora vai fazer o café e eu vou vender bolo com café, né? No setor industrial de Planaltina que estava iniciando. E assim eu fiz primeiro parceiro de negócio, minha avó, sócia. Né? Cheguei na venda, na mercearia do Tião. Falei, Tião, preciso de um crédito. Empreendedor precisa de crédito. Aos 9 anos, eu sabia que eu precisava de crédito. Você estava fazendo. Para iniciar o meu negócio, eu precisava de um bom relacionamento, network. Falei, Tião, eu preciso então que você me venda um bolo com prazo para pagar. O famoso fiado. Mas já era o quê? Trabalhando a ideia do crédito. Mas é o crédito. O crédito. É o crédito. Então pegamos aquele bolo, o Tião falou, não, Décio, eu vendo para você. Eu expliquei todo o projeto para ele, o projeto desenhado. Né? O investidor você tem que... Você tem que ter um pitch ali. Né? Ou então para o financiador, no caso. Você tem que ter um projeto alicerçado. Mesmo que não interessa se a sua ideia é pequena ou grande. Né? Então, você tem que ter um projeto. E assim eu fiz. O Tião liberou o crédito, peguei a roda de bolo, cortei ela em diversos pedaços, coloquei o café quentinho, né? Coloquei dentro de uma caixa de isopor, amarrei
na garupa da bicicleta. A bicicleta que você comprou como instrumento de trabalho. Instrumento de trabalho, né? Que você precisa ter as ferramentas. As ferramentas. Né? E assim eu fiz. Comecei a vender o bolinho. Moral da história, 30 dias depois, bicicleta paga, mercearia paga. Né? E a sócia? A sócia recebeu a parte dela e sobrou dinheiro ainda para poder sair. E investir em outros negócios. Investir em outros negócios. E parou por aí? Não parou. Depois disso veio vários outros negócios dentro de Planaltina. E eu lembro que eu estava sentado no Laburg, quem conhece Planaltina Laburg. E aí a gente tomando uma cervejinha, eu, meu amigo Hélio. Eu tomava cerveja, eu só tomo água. Só tomo água, né? E aí o que acontece? A gente começou o quê? A rascunhar, né, uma nova ideia. Não sei se você recorda. Transa 2. Lembro. Escrevemos a ideia num guardanapo. Né, na lanchonete. Não é Transa 2, duas pessoas, não. Mas o nome da ideia. É o nome da ideia. Mas essa era a ideia. Fale mal ou que fale bem, mas que fale do projeto. Ele dá uma ideia dúbia, né? Exatamente. Porque estava naquela época muito forte da Transamérica. Né? Não sei se você lembra. Lembro, perfeitamente. Era uma emissora. Até o desenho do Transa 2, ele tinha um Tzinho no Transamérica. E a gente colocou invertido. O que era o Transa 2, a ideia? A moda masculina e feminina. O trânsito para o sexo masculino e o sexo feminino. Então, você tinha uma ideia, nós criamos uma ideia de uma loja, né, para aquele momento, fora do padrão, mais futurista, voltado para um público jovem, que escutava rock, que gostava do pop rock, que gostava de ideias inovadoras, e ali nós começamos a construir a ideia. E a primeira coisa que eu fiz, camiseta Transa 2. Eu me lembro. Fui em Taguatinga. Aí você já tinha aprendido a técnica lá na empresa Amapola, no Conjunto Nacional, que tinha um alfaiate. Ó, como é que eu estou sabendo a história? A gente viveu junto essa infância aí, né? Essa adolescência. Parte, né? E aí lançamos a Transa 2, primeiro vendendo camiseta, que isso é importante, fizemos o que a gente chama hoje, no moderno, de MVP, o mínimo viável possível. Então, quando você tem uma ideia, ela não tem que começar grande, ela tem que começar. Tem que dar o primeiro passo. Gradativamente, nós vamos ampliando a ideia e vai corrigindo a ideia. Né? Então, por exemplo, a ideia hoje nossa dos projetos sociais, hoje, a partir do Hélio Rosa, e que eu tenho a honra de estar caminhando junto também, nós estamos se tornando, no Brasil, case de negócio social, de empreendedorismo social, né? Que a mudança conceitual que estamos fazendo também, né, na parte do empreendedorismo social, ela está sendo gigante, ela está sendo impactante. Eu estou tendo a honra também de participar do projeto que estamos executando em Ceilândia, né, com economia solidária e marketing digital. Estão convidados também a participar desse projeto. Esse projeto está, assim, maravilhoso. Está iniciando, né? Está iniciando, mas o que a gente tem percebido lá também? Né? Ele é um grupo que está vindo extremamente plural, heterogêneo, onde a gente tem lá pessoas de baixa escolaridade, mas tem também doutorados dentro da sala de aula. Nós temos eles vão ser multiplicadores, né? Eles vão ser os multiplicadores. Nesses primeiros dias, multiplicadores, porque aí eles vão entender e vão ajudar na multiplicação para trazer mais gente. E isso foi bem legal, essa sua fala, porque nos primeiros dias eu falei, pô, Hélio, só corre aqui, tem pouca gente. E de repente a gente já está vendo salas cheias, justamente porque as pessoas estão gostando. Estão gostando e estão trazendo novas pessoas. Então, trazendo novas pessoas. E a gente tem pessoas de 20 anos, 19, 18 anos, e tem pessoas acima de 60 anos que já se aposentaram e que querem empreender. Isso é legal. Né? E isso move a gente, isso motiva a gente a estar presente ali, levando toda essa experiência, porque experiência não significa sucesso. Né? Então, para a gente chegar até aqui, nós já sofremos diversas derrotas. Né? Pensamos que o negócio era lindo, maravilhoso. São chamadas derrotas temporárias. O cara tem que entender isso. E isso são degraus para que a gente os degraus possa que vão superar a cada momento.
Né? Então é experiência. A vida faz com que você tenha novas experiências. E eu sempre falo que existe a dor do crescimento. Então, ao primeiro momento que o seu empreendimento ele não dá certo, você fala, poxa, será que eu fracassei? O fracasso, ele é eterno. Você leva isso para a cova. Né? Então, gera depressão, gera abaixo autoestima. Então, agora a derrota, quando você tem um propósito de negócio, quando você pega esse propósito e você coloca ele no teu coração e conecta a sua mente, você sabe que aquela derrota é um processo. A gente chama isso muito na área de administração de pivotagem. Então, você lançou ali o produto, a ideia, né? Porque ontem até a gente estava conversando, o que é uma empresa? Uma empresa são pessoas, uma empresa é produto, uma empresa é um CNPJ, a empresa é o espaço físico? Não, uma empresa não é nada disso. Uma empresa é uma ideia colocada em atividade. Então você pode mudar pessoas, você pode mudar de local, você pode mudar toda a estrutura, mas se você tem uma ideia fixa, um propósito dentro do seu conceito de negócio, inevitavelmente irá acontecer. Sim. Qual que é a diferença? É o tempo. E hoje a gente fala que o seu maior ativo é o tempo. É o tempo. Então, hoje, quanto que vale a tua hora? Quanto que vale o seu minuto, o seu segundo? Então, quando a gente vai hoje para a área empresarial, a gente sabe que cada tempo que a gente investe numa pessoa, cada tempo que a gente investe numa ideia, num projeto, ela tem um valor. Certo. Ela tem um preço ou valor. Vai depender de como também você projeta isso para você e para o mercado. Pode ter preço e pode ter valor. E qual que é a diferença entre preço e valor? Eu até falei isso lá no curso que nós estamos ministrando, e eu falei, preço e valor. Ouro tem preço ou tem valor? Você sabe, Hélio? Pode ter as duas coisas, até porque se for valor, pode ter uma estima. Ouro tem preço. Por que ouro tem preço? Porque ele está baseado no senso comum. Então, quando você abre a bolsa lá de valores, está lá, o preço do ouro hoje é X. Né? Porque ali tem preço. Existe um senso comum sobre um grama de ouro. Agora, quando você vai para joias, joia tem preço ou tem valor? Depende da interpretação. Ela pode ter preço e pode ter valor de estima. Tem valor. Porque o valor está ali, o que foi colocado do capital emocional. Ele já não é mais um senso comum. Existe uma arte, existe uma emoção, existe um capital diferente. Desde quem produziu, quem negocia, até quem compra e quem presenteia. Né? Então você envolve uma cadeia distinta, diferente do ouro que tem preço, que é um senso comum. Então assim também é o preço da sua mão de obra, é o preço do seu serviço, é o preço do seu produto. Por isso que arroz é o quê? Commodities. Mas tem um cara que conseguiu colocar o arroz com casca, bruto, e ele agregou valor. Então o arroz que é bruto, que não teve processo ali de refinamento, muitas vezes, dependendo do apelo que é feito, ele se torna muito mais valoroso do que o arroz branco, que passou por um processo maior, que teve um custo de produção maior. Então essa relação preço e valor, ela está muito intrínseca. Né? Mas o que nós temos que saber é que quem vai determinar o preço do produto, o preço do serviço, sempre é você. Sempre é a pessoa. Sempre você. O interessante é que você está dando exemplo aí do mercado financeiro, né, que é uma área que você entende muito bem. Tem falado um pouco do empreendedorismo, que é um dos eixos nossos, empreendedorismo e sustentabilidade, são dois eixos do transferência, mercado da cultura. A gente trabalha os 3 T's, que é a transferência de conhecimento, por isso que é importante a gente captar o máximo de conhecimento e de informação possível, para que haja uma transformação social e transição de mercado. Então, essa metodologia dos 3 T's a gente utiliza muito bem
através dos 5 pilares, que daqui a pouco nós vamos entrar no seu tema, que faz parte de um dos pilares. Agora, Décio, como é que ficou essa parte sua da relação de empreendedorismo com a parte social? Sua relação com o terceiro setor. Quando foi que começou isso? Quando foi que despertou? O que você anda fazendo nessa parte do terceiro setor? Você contou um pouquinho de um dos projetos que você está trabalhando, né? Claro que comigo esse ano já é o segundo, agora vai ser o terceiro. Mas você tem alguma história. Muita gente faz o terceiro setor sem nem mesmo saber que estava fazendo, né? Então, como é que é a sua relação com o terceiro setor, Décio? Então, pode contar uma timeline aí, não tem uma linha de tempo aí. Vamos continuar as nossas histórias, né, de empreendedorismo. Eu tenho um filho que ele terminou matemática agora e está entrando no mestrado de matemática. E a primeira pergunta que eu fiz para ele foi: o que você vai devolver para a sociedade? Porque algumas pessoas estudam, muitos são extremamente inteligentes, mas não conseguem entregar para a sociedade e devolver o conhecimento, fazer a transferência que nós estamos falando de conhecimento. E para a gente é muito importante que o que a gente produz possa impactar, possa mudar vidas. Mesmo, que é a transformação. Mesmo que a gente fala, o capital, você tem o capital liberal, o capital social, né? E isso é importante a gente saber. E tem o socialismo, tem toda essa parte. Eu vou falar muito do capital social. O capital social não é o capital pelo capital, mas o capital por transformação. Tá? Então, a gente também já fez um projeto, não sei se o Hélio recorda desse projeto que nós fizemos lá no Cruzeiro, quando ninguém falava em coleta seletiva, nós estruturamos um projeto. Fizemos um projeto piloto lá, né? Piloto. Era coleta seletiva para tecnologias sociais e economia solidária. Olha Esqueci, só, não. Isso faz parte da Agenda 21, 2030, né? 2030, porque foi 2015. Já? Foi a Agenda 2030, 2030. Né? Então, a Agenda 2030, nós implantamos isso aí. E qual que era o cenário? O cenário ali era trazer os nossos agentes, formamos vários agentes naquele momento para fazer... Não, Décio, na verdade você tem razão. Agenda 21. Foi 2011, rapaz. Eu estava achando que foi 2015, porque em 2015 nós trabalhamos o reduzir desperdício, que já entrou no 2030. Então era a Agenda 21 ainda, você está certo, é nos 8 Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Nós investimos nesse projeto na formação de agentes né, locais, que ali naquele momento não se falava muito em coleta seletiva. Então, os agentes comunitários ambientais. Nós formamos essas pessoas, levamos elas para dentro do mercado. Isso é interessante, nós conseguimos naquele momento não só impactar na parte ecológica e social, mas produzimos recursos. Recursos também. Produzimos recursos. Isso é interessante, não é somente a gente fazer o social, não é somente ganhar dinheiro. O que a gente busca fazer é esse encontro do empreendedorismo social. É mostrar que se você faz uma ação, você é remunerado por isso. Você tem a meritocracia desse processo. Sim. Né? Então, não é o social pelo social, nem o capital pelo capital, mas o capital por transformação social. E aí, dentro desse projeto... Então, se foi mais ou menos 2011, hoje nós estamos em 2026, há 15 anos, você começou essa correlação. Antes você era só empresário do ramo de bem-estar, né? Tinha atividades sociais também, que eu me lembro que você fornecia algumas consultas de bem-estar nas escolas. Estou puxando a memória. Você acha que foi no período mais ou menos de 2003, 2004, né? Que era mais ou menos esse período 2003, 2004. Você já fazia o social ali. Já fazia também. Eu me lembro. Então, nesse período... Estou puxando sua memória para a gente ir percebendo que tem anos, né? Tem história. Tem história. Que de 2023 até 2026 são 23 anos. Só nós juntos ali trabalhando, né? Claro que você teve outras atividades sociais que você já fez. Nesse período foi interessante porque a gente inaugurou o Instituto Biovida. E o Instituto Biovida era uma empresa... Eu estava tentando lembrar o né? nome. O Instituto Biovida era uma empresa que tinha essa característica de instituto. Porém, o que nós fizemos até em termos de empreendedorismo e fazer o social? Naquele período nós não tínhamos hoje o advento
da internet, dessa comunicação em massa que nós temos hoje através dos aplicativos das redes sociais. Então, qual foi a estratégia que utilizamos para poder estar dentro dos eventos, de se tornar conhecido? Toda empresa acima de 70 funcionários tem a CIPA, que é uma área de segurança e bem-estar dentro das empresas, gerida pelos seus colaboradores. Então, você tem um conselho que é instituído dentro da empresa e gerido por eles. E toda empresa que tem a CIPA, ela tem a Semana de Qualidade de Vida, que é a CIPAT. O que nós fizemos? Juntamente, eu, com a Gleiciane, que atuava comigo já nesse período, nós fomos para dentro das empresas, ofertando gratuitamente o nosso conhecimento, que era a parte de iridologia, quiropraxia, massagens, tudo isso. Agora, ofertando palestras, muitas palestras sobre saúde e bem-estar. Basicamente, a gente ministrou palestras e atendimento em todos os órgãos federais, municipais. Eu puxei na memória do Décio, ele está conseguindo trazer coisa aí. Escolas. Então, basicamente, nós fizemos todo o Distrito Federal. Depois fizemos algumas cidades da RID, de Brasília. Então quer dizer que você já estava fazendo terceiro setor ali e nem sabia, né? A gente tinha consciência da transformação. O conceito, eu digo o conceito do terceiro setor. Da transformação social, e era um momento que era um momento onde as pessoas ainda não conheciam muito sobre medicina natural ou medicina integrativa. Então, sempre a gente que é disruptivo, que busca o diferente, a gente sofre um pouco com isso também. No início é uma batalha, né? É desbravar, né? Nós fomos para dentro da Inspetoria de Saúde, nós defendemos a parte da regulamentação de fitoterápicos, nutracêuticos. Então, eu fui para dentro para aprender desde de como se planta, se colhe uma erva, se processa. Eu fui para dentro das cozinhas industriais, das grandes indústrias. Interior de São Paulo, a gente fez muito ensaio de produtos. Aqui em Brasília, eu acompanhei muito a Anvisa e toda a sua estruturação de novos produtos. E qual era a ideia naquele momento, quando a gente fazia a entrega do serviço gratuito junto aos órgãos federais? Para a gente ter uma noção, eu participei juntamente com a Gleiciane de forma direta em 5 ou 6 eventos dentro do Palácio do Planalto. Então, atendemos todo o escalão. Mas foi feito só para autoridades? Não. Nós fizemos para colaboradores, mas também nós tínhamos trabalho que fazíamos lá na expansão do setor. Então, a gente conseguiu fazer a popularização, de certa forma, de toda a parte da medicina integral, que passou a ser a medicina integrativa, aonde você utiliza da alopatia e necessariamente você não precisaria abandonar a alopatia para fazer um tratamento terapêutico. Então, a gente conseguiu implantar essa ideia e conciliar fazer a integração realmente. Só que isso me trouxe retorno. É isso que é legal. O marketing social, ele devolve muito bem para você. Ele devolve de forma extraordinária. Então, as pessoas hoje, as empresas, elas não entendem que muitas vezes, quando ela faz o marketing social, ela aumenta o seu faturamento. Com todo esse trabalho que nós fizemos, tornamos extremamente conhecido, e a gente chegou a atender em nosso escritório, em Taguatinga, 300 pessoas mês. Então, o retorno vem. Agora é uma sementinha. Tudo na vida tem que dar o primeiro passo, plantar, né? E saber que tem um tempo de maturação. Hoje a gente está vivendo um momento de ansiedade em todos os setores. Estamos todos muito acelerados. Né? E também aí a mídia em si, as redes sociais, elas entregam algo que, de certa forma, não é naquele modelo propriamente, é uma inverdade. Eu não vou falar que é mentira, mas uma inverdade, aonde os pilares para estruturar uma empresa, uma ideia,
ela não pode estar baseado somente na rede social. Né? Então, a rede social ela é uma ferramenta extremamente útil, né? Como produto de divulgação, como ferramenta de divulgação, e não como o produto em si, e não como a empresa em si. Para a gente chegar, por exemplo, hoje se fala muito em Instagram, né? Então, o Instagram hoje, eu sempre coloco que ele é uma excelente vitrine. Ela é uma atração. Mas, para que a gente possa atender a demanda que vem dessa publicidade, a gente tem que estar preparado. É verdade. E nada muda, Hélio. Muda o quê? A forma como você implanta. Voltando lá, por exemplo, na Biovida, a gente não tinha essa força das redes sociais, poucas redes existiam naquele momento. Mas ali tinha um boca a boca, né? Mas tinha um boca a boca. Né? P2P. Mas para a gente poder fazer com que as pessoas pudessem indicar a gente foi para a rua, mas a gente tinha o que a gente chama de back-end. A gente tinha um escritório organizado, a gente tinha uma estrutura de atendimento para atender 300 pessoas em um escritório terapêutico. São poucos que conseguem fazer isso se você não tiver o que a gente chama dentro da estrutura. Você tinha um planejamento, organização. Então, nessa história dessa, por exemplo, nós estamos puxando um pouco da sua história de empreendedorismo e fazendo a relação com o terceiro setor, para a gente chegar no tema nosso. Sim. Né? Então, o pessoal que está nos assistindo vai entender que agora nós vamos entrar no tema, apesar de que em todo momento o Décio fazia alguns ganchos em relação à economia solidária, e agora a gente vai falar um pouco sobre a economia solidária. O que você está pensando de trazer? Primeiro você vai me dizer o tema que você vai trabalhar, né? A sua palestra, acredito que seja a técnica, né? Que tem a motivacional e a técnica, né? A sua é a segunda palestra de economia solidária. Aí você tem uma definição do tema, né? Qual é o tema que você vai trabalhar e de que forma você vai trabalhar, vai trazer? Pode até dar uns spoilers para a gente aí. Legal, ó. Então já vou fazer um convite para você aí, tá? Sim. A nossa palestra vai ser no dia 24, tá? Estou aqui, ó, com a colinha na mão, às 10h30 da manhã aqui em Planaltina. Não esquecendo que o Caba tem que participar das outras também. Das outras. Mas um período. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, como bom vendedor que eu sou. Nós vamos fazer propaganda também. Eu vou vender meu peixe. Todas são extraordinárias. Mas essa será algo que vai ser um divisor de águas na tua vida. Sim. Se você tem uma ideia, se você quer compartilhar essa ideia, se você quer atrair pessoas, que isso é legal. A economia solidária é trazer pessoas, é trabalhar em conjunto, é compartilhar ideias. Tá? Então, lá nós vamos estar falando, olha só, economia solidária, a definição, a dinâmica e a realidade hoje. Como que mudou também, né, Hélio? Eu venho falando de mudança. Tem um marco regulatório do ano passado, você deve falar sobre isso também, né, que está disponibilizando, está tanto organizando o setor, assim como nós tivemos o MIROSC do terceiro setor na Lei 13.019 de 2014, agora tem a Lei do Marco Regulatório da Economia Solidária, que é tão nova que eu não sei o número ainda. Eu tenho ela aqui também, mas lá você vai ficar sabendo, fique tranquilo, que a gente vai passar um pouquinho sobre, não somos da área jurídica, mas sabemos interpretar. Né? E tem os nossos amigos do jurídico para nos orientar. Né? Mas o que a gente hoje fala, a gente sempre fala economia solidária, e eu vou lembrar agora o Hélio, que a gente tem uma caminhada intensa, mas nós montamos há muito tempo atrás um cartão de benefício. Eu me lembro. Nós temos gravado no Facebook. Isso era o Bandcard? Não, Biocard? Bcard. Bcard. Foi o primeiro, Bcard. Era o Bcard. E nós construímos essa ferramenta, né? A tecnologia não era como hoje está, porém, nós tínhamos um modelo muito bem desenhado, tá? Bem estruturado, e o que a gente chama hoje de podcast, em 2011, nós fazíamos bate-bola.
gravado, igual aqui, tem até no Facebook até hoje, está lá gravado. Ah, depois eu quero ver. Eu lembro que tinha, realmente. Direto do túnel do tempo. Direto do tempo. Nós dois no bate-bola lá. Bate-bola, falando sobre os 5 Cs do mercado compartilhado. É mesmo, rapaz. Você tá bom de memória, hein? Lembra? Os 5 Cs do mercado compartilhado. A gente falando já exatamente de mercado solidário, de economia solidária, de entrega, de buscar unir o estabelecimento comercial ao usuário final através de um cartão de benefício que dava desconto. Evoluiu, hoje se chama cashback. Hoje evoluiu recompensa, bastante. Apesar de que as palestras daquela época já se tratava desses temas de hoje, né? Que eu me lembro quando a gente trabalhou uma palestra, você trouxe um palestrante do Sebrae, lá na Asa Norte, em Taguatinga Norte, que ele já trouxe essa expressão do cashback, do QR Code, aquele outro do bônus, da bonificação, no caso que o pessoal fala muito, como é que é? Esqueci agora, mas assim, tudo isso era tratado. Tudo isso era tratado. E hoje a gente vê, pela tecnologia, de forma mais avançada, né? Toda vez que eu vejo o QR Code, eu lembro do Décio. Porque eu me lembro daqueles anos que o Décio falava assim, daqui um dia, todo mundo vai ler através desse QR Code. Eu falei, esse bicho está ficando doido. Mas hoje todo mundo lê através do QR Code. E popularizou o QR Code pelo Pix, né? O Pix popularizou demais o QR Code. Mas naquela época a gente lançou um aplicativo junto com o Alexandre Xavier. Exatamente. Um grande mentor, foi uma pessoa que nos ensinou bastante. Né? E a gente tinha um aplicativo que era baseado já em QR Code. Verdade. Naquela época. Então assim, por que a gente está colocando isso? A gente não é conhecedor de tudo, mas a gente está falando de uma experiência que a gente vai transferir. Né? A gente vai encurtar o caminho para que você... Na verdade, você já encurtou, você vai apresentar um atalho. Atalho para as pessoas que vão estar participando no dia, que vai funcionar como um grande encontro de network, com café da manhã, almoço, lanche. E aí eu até brinco, se quiser levar, tem um estacionamento grande, se quiser levar a sua barraca para ficar lá, leva também, que a gente dá um jeito. Mas aí, Décio, voltando mesmo nisso aí que você está falando. Economia solidária, que é esse tema, você vai trazer essas definições, conceitos, como fazer. O que você mais vai trazer para as pessoas, para elas colocarem em prática e até mesmo gerar um negócio autossustentável, né? Despertar nela o empreendedorismo, se caso não tiver, ou aquele que foi empreendedorismo, aperfeiçoar através do seu tema. A ideia que nós vamos ter lá vai ser, quando o Hélio fala palestra técnica, a palestra técnica hoje que a gente faz, ela é um pouco diferente, sem muito jargão, sem muito a parte de teoria, mas um bate-papo realmente levando uma mentoria direto, baseado no seu projeto. Que a ideia da economia solidária é mudar a sua vida e mudar a vida da sua comunidade. Esse sempre vai ser o tema. O produto, hoje a gente fala muito no meio das startups, e aí vem toda essa evolução também, que o Décio sai daquela ideia. Olha só a evolução. Nós saímos da parte da OSC, da saúde, passamos para o cartão de benefício, até chegar exatamente no mercado financeiro. Né? E hoje, o que a gente faz muito? A gente ajuda as empresas a se estruturar, a transformar ideias em negócio, que muitas vezes você fala, startup. Né? Hoje um tema que se usa muito, que tem também o marco das startups, né? Que vai estar muito voltado dentro da economia solidária. Tá? Então o marco das startups mudou muita coisa também. Tá? E ela tem uma relação também com a colaborativa, né? Com a colaborativa. Economia colaborativa. E quando a gente fala em startup, nós estamos sempre falando em tratar a dor. Em tratar a dor. Então, quando você tem uma dor, um problema, algo que não encaixa muito na sua dinâmica, no seu dia a dia, você fala assim, cara, eu preciso dar um jeito nisso aqui. Só que você tem que entender
que pessoas igual você sofrem da mesma dor, né? Que é o que a gente chama de público-alvo, né? Então, e eles querem soluções, eles querem resolver o problema. Então, quando a gente fala de economia solidária, nós estamos falando que você vai detectar dentro da sua comunidade alguma dor que você sofra, que o seu vizinho sofra, que a comunidade sofra, e você vai propor uma solução. Você vai resolver um problema. Né? Então, isso é até interessante, que como que eu posso resolver isso? Muitas vezes você resolve com uma ferramenta simples, uma ferramenta de pesquisa, onde você pode usar, por exemplo, o WhatsApp. No WhatsApp, eu já sei se aquela comunidade aqui de Planaltina, ela está, por exemplo, a falta de água, quais os horários que falta água e tudo. De repente eu consigo, através dessa dor da comunidade, lanço um aplicativo, aonde ele vai resolver um problema, e eu vou criar uma forma de remuneração. Eu vou vender a informação? Não. Você pode, por exemplo, vender um anúncio. Sim. Né? E você vai vender um anúncio para quem? Né? Quem é o meu público-alvo? São as lojas de material de construção, por exemplo. Então, a gente começa a estruturar a dor, a gente capta a dor, estrutura a ideia, busca o público-alvo e remunera. Apresenta a solução e remunera. Então é esse processo, esse fluxo, esse processo que você tem que entender. Não é construir algo que não vá impactar na sociedade e que não vai mudar. Né? O que move o seu produto? O que ele faz? O que ele entrega? Então, essa é a grande discussão. Agora, a partir do momento que eu tenho ali a entrega do meu produto, né, que eu realmente resolvo o que eu proponho, aí você tem duas formas de poder escalar. Aí a gente vai para a escala. Né? E aí, é muito importante, você lembra que lá no início da minha historinha, da fala, eu consegui investidores para a minha ideia da compra da bicicleta, porque eu tinha um projeto. Começo, meio e fim. Então, se você, naquele momento ali, eu entendi que o melhor não é ter dinheiro, é ter ideias, é ter projeto estruturado. Porque se você tem ideias e projetos estruturados, você sempre vai ter um investidor. Seja o investidor Gov, por exemplo. Né? Nós vamos estar falando muito sobre investimentos que está a fundo perdido, né? Editais que são lançados constantemente. E como que você acessa esse edital? Nós estamos falando de Gov. Sim. Mas nós estamos falando daquela comunidade também, que muitas vezes você tem uma comunidade de moradores que está sofrendo com a insegurança e que eles pagariam para que você levasse uma solução. E você impacta a sua sociedade. Entendeu? Então assim, as cooperativas, né, elas se organizam justamente quando existe um propósito de um grupo de pessoas aonde elas vão investir naquela ideia. E aí a gente estava falando de capital, né? Você tem um capital intelectual. Por exemplo, eu faço muita troca de capital intelectual, né? Que é a troca de serviço. A permuta. Né? Fala, cara, você é advogado, eu sou financista. Mas vamos fazer uma troca? Eu vou fazer o seu crédito, vou estruturar o seu crédito, você estrutura meu contrato. Então, a maioria dos meus negócios, eles são montados dentro do capital intelectual. Agora mesmo nós estamos estruturando um novo negócio, eu tenho lá 4 pessoas, cada um melhor do que eu, dentro do seu segmento. E vamos construir o quê? Um produto que vai nos trazer rentabilidade, porém, nós vamos resolver um problema de mercado. Aí eu tenho uma terceira empresa, montada exatamente com outras pessoas. Então, o que é o grande problema e a solução? Algumas pessoas que têm a mentalidade que quando ela tem uma ideia, ela tem que guardar essa ideia, que ela tem que esconder essa ideia do mercado, dificilmente ela vai progredir. Né? Ela tem que compartilhar a ideia. Se a sua ideia foi tão boa a ponto de alguém copiar, eu falo, tive a ideia e não fiz. Foi por
o problema não seja o timeline, porque ideias também, hoje, ela é temporal, ela não é atemporal. A ideia que nós estamos tendo aqui, várias pessoas estão tendo também. Sim. Então, lembra que empresa que eu falei, é ideia colocada em ação, atividade. Não é ter a ideia e guardá-la. Então, nós temos dificuldade hoje de expor nossas ideias. Claro que talvez você fale, pô, eu vou colocar para todo mundo. Não, você vai colocar para pessoas que pensam igual a você. É até uma forma de você medir para saber se sua ideia é legal. Né? E, Hélio, hoje eu constantemente estou conversando com pessoas, prestando consultoria na área de empreendedorismo. E algumas pessoas, elas ficam com raiva, ficam chateadas, quando traz a ideia e a gente faz a crítica. A crítica, ela sempre vai ser construtiva. Ela é um ajuste, né? A crítica. Mas, porém, é um feedback gratuito. É uma pesquisa que você tem. Então, quando a pessoa olha para o teu produto e ela fala que o seu produto ainda não está alinhado com o mercado, que tem algo de ajuste, isso é a pesquisa que você precisa. Isso é o feedback do produto que você precisa. Então, não se ofenda. É algo extraordinário que você está recebendo ali. E um amigo meu, ele fala o seguinte: se as grandes corporações, as grandes empresas, elas podem se alinhar. Você vê empresas de segmentos diferentes comprando ações uma da outra, fazendo troca de ações. Uma passa a ser a estrutura mandatária, a outra se recolhe. Então, ela começa a fazer todo esse processo. E por que nós, pequenos empreendedores, não podemos nos unir? Nos unir também, né? Então, esse é o nosso desafio agora. E é uma forma, né? Você falou de questão de união, estou lembrando do cooperativismo, que é uma das ferramentas muito fortes na economia solidária, que as pessoas estão montando as cooperativas de energia solar e algumas também entrando no mercado de carbono, no mercado de carbono, claro, negociar ações daquilo ali. E aí é necessário você ter uma grande quantidade de crédito, né? E às vezes uma pessoa sozinha ela não dá conta, então ela faz uma cooperativa para somar ali a quantidade de carbono para poderem virar o crédito e colocar dentro do mercado de valores. Então tudo hoje culmina para essa participação, para essa forma solidária de fazer. Às vezes a pessoa pensa que o solidário é aquele que é o assistencialismo, né? Exatamente. Eu tenho que dar isso, dar aquilo outro para as pessoas. Não. A economia solidária, ela está dizendo o nome, né? Já traz algo de crescimento econômico, de desenvolvimento, de sustentabilidade. Ela traz coisas que vão integrando uma a outra, até mesmo dentro dos 17 ODS, que a gente traz todo o nosso trabalho, a gente quer focar na Agenda 2030 com os 17 ODS. Claro que a gente não vai alcançar os 17 todos, mas se o nosso trabalho atender 1, 2, 5 ODS, já é aí o primeiro passo. Já é um grande ganho. E dentro disso aí, porque a gente está já chegando ao final, dentro disso aí que você vai trazer, claro, você vai mostrar alguns modelos exitosos. Você tem alguma proposta para as pessoas fazerem e dar certo na economia solidária? Nos últimos tempos, nós fomos muito no mercado financeiro e hoje, dentro da economia solidária, tem o cooperativismo e tem muitos EBENCs, bancos sociais, que têm feito um trabalho muito bacana. A gente chegou a culminar uma ideia de moeda social na estrutural. Né? Surgiu um banco, hoje, que ele é um case, é o dinheiro, quando é sucesso a gente fala, que ele é um banco social. Tem as suas particularidades? Tem. Mas nós podemos hoje construir uma moeda social. O que ela faz? Ela fomenta o mercado local. E tem algo que é muito interessante. Quando você tem uma moeda social num determinado local, ela multiplica a estrutura da cidade por 5. Ela vai impactar no comércio. Logo, se ela impacta no comércio, ela gera renda.
ela gera ganhos na área educacional, na área de segurança, na área de saúde. Então, imagine hoje Planaltina com uma moeda social local, aonde a gente consiga fomentar a economia local e onde todos ganham. O que é mais interessante é que no modelo cooperativista, no modelo da economia solidária, para eu ganhar, necessariamente outro tem que perder. Sim. Isso é economia solidária, é compartilhar ganhos. É falar para você, Hélio, vamos ganhar juntos, vamos construir algo juntos. Então juntos, ele tem que estar dentro da economia solidária. Seja junto pela intelectualidade, seja junto pela o propósito. Então, é construir juntos. Isso é economia solidária. Você vai trazer uma proposta. Aliás, você pode falar de várias propostas no dia, mas assim, é sempre bom a gente tentar pontuar algo para a pessoa falar, eu vou ler na palestra do Décio porque eu quero conhecer essa proposta que ele vai trazer para a gente construir algo na economia solidária que vai me gerar renda, né? Porque hoje as pessoas buscam renda, tudo no mundo se move através do dinheiro, né? Antes, quando não tinha dinheiro, você fazia permuta né? Ou praticava o mocambo, trocando uma coisa na outra, né? Alguns municípios ainda praticam o mocambo. Quando você vai, né? O cara produz a farinha e o outro produz o café, e aí vai lá para o mercadinho e troca, né? E é claro que são modelos de negócios de forma solidária, que a economia solidária ela traz essas novidades de moeda, né? De que forma você vai trabalhar essa moeda, que seja uma moeda intelectual, que seja uma moeda conceitual, que seja moeda mesmo propriamente dita, que estou vendo que você quer falar aí sobre isso. O que você vai trazer nisso? Eu quero exatamente pontuar. Eu vou ser bem direto para você. Você vai chegar com a ideia. Nós vamos fazer um passo a passo da sua ideia juntos, até o final da palestra, e você vai sair com a sua ideia formatada, para atrair pessoas, para compor o seu grupo de negócios e transformar a sua ideia em um negócio que vai mudar a sua vida e a vida das pessoas. De muitas pessoas. E impactar o social. Bom, chegamos ao fim, né? Próximo do fim. O Décio, eu quero aproveitar, fazer uma chamada para o Transferência. O Décio também vai fazer uma chamada para o Transferência, para a rede social dele. Quero aproveitar você que está nos assistindo, além de você curtir, comentar, compartilhar, convidar seus amigos, compartilhar os nossos cortes, que vão ter muitos aí, né? Pequenos trechos que vão fazer com que você sinta a importância de participar do Transferência Mercado da Cultura. Mas antes, pegue aí, se inscreva, transferenciacultura.com.br, são apenas 50 vagas. As inscrições vão até o dia 15 de abril. De lá, as pessoas vão ser selecionadas e vão participar desses 3 dias de evento, um grande evento de network, 22, 23 e 24 de abril, no centro de Planaltina, onde a cidade vai ali sediar cidades adjacentes, cidades próximas da região leste, da região norte. Claro que você que mora em outras regiões também podem vir participar. Então, não se esqueça, 22, 23 e 24 de abril, Transferência Mercado da Cultura, uma iniciativa do Instituto Transfer, fomentado pelo Ministério da Cultura. Meu amigo Décio, manda um recadinho para a sua rede social aí, para as pessoas participarem desse grande encontro. Pessoal, é imperdível. O Transferência Cultura, Transferência Mercado da Cultura. Transferência Cultura é o site, porque são muitos nomes aí. Transferência Mercado da Cultura é o segundo que nós estamos fazendo. O primeiro já foi extraordinário. Foram 3 dias maravilhosos de troca de experiência, network, assim, com pessoas inteligentíssimas, com propósito de negócio, de crescimento. Então, você vai estar com pessoas que estão na mesma vibe, na mesma propósito que você tem. Dia 22, 23 e 24 de abril, grave na sua agenda. Nós queremos que você esteja aqui. Você vai passar por diversos palestrantes e, no final, você vai estar com a mentalidade mudada para os negócios, principalmente voltado para a economia solidária. Um grande abraço a todos, espero vocês
no evento. Exatamente, isso é nosso propósito, fazer essa conexão do segundo e do terceiro setor. Transferência mercado da cultura.